é o novo, esse é o último. Estou falando da primeira. É do anterior ainda. Ok. Aqueles dois que foram destacados. Vamos lá. Porque, Qual que você separou? então, o que eu digo é o seguinte: nós estamos recebendo listagens semanais. E a nossa reunião do Condema é mensal. Ah, é mensal? Sempre. A reunião ordinária, não a Ah, tá. da Câmara Técnica. Condema. Tá, desculpa. Vai ser na semana que vem. Isso. Então, e protocolado nós vamos levar para o Condema deliberado. Então, nós temos uma listagem. A semana passada recebemos uma segunda e agora recebemos uma terceira. Então, são 3 listagens. Mas eu só tenho 2. Tem que ver o que você tem. Mas, no princípio são essas 3. Qualquer coisa você falar que a gente Então, dessa Ah, eu vou primeira, tirar foto já. dessa primeira listagem, que é a 7, a Câmara destacou 2. Um que é da Companhia Brasileira de Distribuição. De novo? Não, é o seguinte, é o Pão de Açúcar que está aí no Castelo, na Avenida Alberto Sarmento. já existe. Ah, porque o outro tá fechado. É um CD. Super irregular. Super. Não. Isto é um CD, que significa? É um prédio antigo, anterior ao licenciamento ambiental. Então eles precisam para o cartório. O cartório hoje em dia está pedindo documento. muito o documento Então, assim, ambiental. é trâmite Tá bem, né? É trâmite de cartório. Porque o cartório antigamente, aqueles de Souza, você conhece essas histórias, né? Então, Não precisa nem falar. a gente destacou, mas aí demos uma lida e vimos que não tem nada demais. Realmente é um negócio. antigo. É só, digamos, tramitação. Eu acho que o prédio nem é deles, né? Hoje é, mas acho que a construção não foi deles. Nem foi. O outro protocolado foi já em Sousas, o parcelamento do solo. E este foi o Carlos Alexandre que trouxe. Ele veio na reunião. Fazenda Santo Antônio. Na antiga Gleba. É do outro lado do Santa Helena. Sim, aí estava. Fazenda Santo Antônio. Aqui está mais. Pequeno aqui. Inclusive, essa semana saiu esse negócio dele aí, no diário, no jornal no Todo Dia, o mapinha do loteamento, aí segundo a lei tal. Até, inclusive, eu vou pegar esse negócio dele e vou pedir para a prefeitura, para vocês, né, do meio ambiente, todas as publicações de todos os condomínios de Sousas, segundo aquela lei. Publicações do quê? Segundo aquela lei, é uma lei X, Tá. de 69 ou 79, que obriga a publicação, que o negócio está no cartório e que tem 15 dias para quem quiser impugnar, passar lá para ver. É o cartório que exigia essa publicação? Quem exigia? Eu acho que é. Mas é uma coisa obrigatória pela lei. Eu não entrei na lei para ver ainda. Mas você tem, pelo que eu entendi do negócio, você tem que publicar. E aí eu quero pedir todos. A gente pode pedir pela comissão. Mas é no Diário Oficial Secreta do município? Não é diário oficial, você tem que publicar no jornal. E aí eu quero pedir de todos, porque eu acho que não deve ter. Então, Eu nunca vi isso. Eu também acho Só que vi não. nesse daí. antes de entrar na matéria, então é o seguinte, aí nós temos esses dois. Aí depois, na reunião da semana passada, que você já estava lá, Isso. vieram esses dois, que a gente deu uma olhada, no princípio era um empreendimento horizontal, era uma ecovila, né? Uma coisa pequena, um terreno de 1000 metros quadrados, né? E aqui uma Aonde é? fábrica. Santa Cruz. E aqui uma fábrica de leite para óculos também, 300 metros. Então a gente chegou a ler os dois. Como que chama a fábrica? GPOL. Né? Ah, Aqui, tá. aqui nós lemos esse, o PTA do GPOL, né? E aqui nós temos o certificado de licenciamento ambiental de... Isso está no visual. É que nós não recebemos Então, ainda o... Cara, nós achou pedimos que... quarta. O quê? Nós pedimos quarta-feira, não recebemos ainda. Acho que aí você pode ver pra gente, né? Não, então, é que eu não posso, só a Ana Luísa. Só a Ana Só que a Ana Luísa? Luísa, quinta e sexta, eu acho que por isso vocês não receberam ainda, senão a gente já tinha recebido. Quinta e sexta ela não tá aqui por causa do evento da NAMO, mas segunda-feira ela já tá aí.
Só ela e o Gustavo que Só conseguem são os ver. dois que E conseguem. Gustavo não tá aí? O Gustavo hoje tá abonado. Ele é abonado porque precisava resolver umas coisas dele. Mas segunda-feira é capaz de ser sincero. Bom, mas a gente achou que realmente essas coisas não valiam muito a pena. E agora veio essa última listagem. Isso. E dessa última listagem, o Bordignon escreveu Eu vi. destacando essa de regularização fundiária. Pela listagem eu não achei nenhuma interesse. Você queria ver algum analisar. dia de... Na verdade, a gente tinha combinado, Mara, semana passada, não sei se conseguiu aqui dentro da prefeitura, um especialista de licenciamento que ia explicar um pouco melhor sobre a questão das torres. Então, Isso o ainda Gustavo. Era o Gustavo. É o próprio Gustavo. Só que o Gustavo, ele precisou abonar, ele mandou um e-mail e até isso a gente já sabia desde a época que teve aquele rolo que se ia licenciar, não ia. Certo. Que foi publicado no Diário Oficial que todas as antenas tinham que se regularizar. Tá? Não era um rolo, era uma lei, né? Não é que era uma lei, é que na Consema 33 tinha lá passiva de licenciamento telecomunicações. Só que essa lei foi revogada, essa Consema 33. Foi por causa da CPI da antena. Aí, Começou tanta discussão que aí acharam melhor falar, não, agora não precisa mais de licença. Fácil exatamente. resolver o problema assim, né? É, mas Exatamente, é assim que só que resolve. isso é acima de nós, é lá no Estado. A Consema que veio no lugar da 33 é a Consema 1, não citou nada de telecomunicações. A gente já tinha a nossa legislação, que era a Lei Complementar 49 e o Decreto 18.705. Na nossa legislação, também não mencionava nada, porque na Consema tinha, então a gente não precisava colocar na nossa legislação. Só que a Consema tirou. Ou seja, a gente questionou o nosso jurídico, falou, ó, saiu da Consema, na nossa legislação não tem. Eu posso ou não posso licenciar? O nosso jurídico falou que não. Enquanto não tiver nada regulamentado, a gente não pode licenciar. Ou seja, a partir disso, a gente não pode mais licenciar. A única coisa que a gente pode dar um documento é a CDL, A dispensa de a licença. dispensa do licenciamento. Por quê? Porque não existe uma lei que regulamenta o licenciamento das antenas. Só para entender, o decreto 18.705 e a lei complementar 49 não tratam disso. Não trata, não mencionou, né? Não mencionou na época, você falou na época É que a gente fez em 2014 e 2015 essa legislação. Ah, tá, 2014, E aí, 2015. isso. E aí, o que estava vigente na época era a Consema 33. Consema 33. Na Consema 33 mencionava que a gente tinha que licenciar as telecomunicações. Só que essa Consema foi revogada, veio a Consema 01. Na Consema 01 não menciona mais. Ou seja, não tem nenhum lugar que regulamenta o licenciamento das antenas de telecomunicações. E nacional? Na lei nacional? Nem nacional. Então, ou seja, Tem nenhuma antena no Brasil é passível de licenciamento. passível de licenciamento. A não ser que tenha uma intervenção EPP, um corte de ar isolados, aí eles têm que pedir a autorização para isso, para intervenção e para o corte, não para antena. A antena em si, não. Tá. E as questões de ondas sonoras, aí é mais urbanístico, também não é ambiental, por isso que não ficou passível de licenciamento ambiental. Eles têm que ter uma autorização lá no urbanismo. Isso eles têm que ter. Mas licenciamento ambiental não existe. Nenhuma lei que regulamente isso. Até porque, dependendo do lugar, não tem nenhum dano ambiental. Tem dano visual, dano urbanístico, tem tudo isso. Agora, Dano à ambiental- saúde. Dano à saúde, mas nenhum ambiental. Principalmente essas antenas que estão em cima de prédio. Qual é o dano ambiental que a gente tem? Não tem, entendeu? Acho que por isso que foi tirado de todas as regulamentações ambientais. Ficou no urbanístico, ficou na saúde. Agora, ambiental, não tem questão ambiental. A não ser nesses casos que está em intervenção em EPP, que está no pico de morro, no topo de morro. Aí são questões ambientais. Mas aí são questões que vão ser licenciadas de qualquer jeito. Tá. Autorização. Independentemente do empreendimento, é mais pela localização. Exatamente. Tá. Não, você falou licenciamento urbanístico. Como é que funciona esse licenciamento urbanístico? Aí isso eu não consigo te ajudar muito, porque é o urbanista que pode te ajudar. Mas eu sei que eles têm que entrar lá no urbanismo pedindo uma autorização de alguma coisa. Eu queria saber assim, quais requisitos que eles avaliam, porque, ok, a gente No dispensa urbanismo? aqui, mas o que estão vendo lá? Então, eu não sei. Porque a gente está dando uma carta branca para alguém ver alguma coisa que a gente não sabe se realmente está vendo. Mas que não tem questão ambiental. A gente está dando uma carta branca É que no essa meio questão ambiente. ambiental, ela é assim, de novo, vamos sair fora da caixinha e discutir conceito.
Meio ambiente é a interação do homem no meio ambiente e do meio ambiente na vida humana. Com certeza. Agora, se uma antena tem impacto em saúde, é questão ambiental também. É. Porque está gerando algum impacto na sociedade, na saúde do ser humano. Mas se alguém está vendo isso, é isso que a gente precisaria ver. Porque a gente está dando uma dispensa de uma coisa que a gente está acreditando que alguém está vendo. E eu não me sinto confortável com isso, sem saber realmente quem está vendo isso. Porque impacto tem. E eu entendo que é um impacto ambiental porque é algo que interferiu ali o meio ambiente e onda eletromagnética e as outras consequências que vai interferir na saúde humana e dos animais no entorno também. Tem estudos sobre isso, por enquanto é muita, né? Então eu gostaria de saber primeiramente quem é que está vendo e vendo o que, com base em que, qual lei. Porque senão como é que a gente vai dar uma CDL ou validar uma CDL? A gente pode para a próxima reunião chamar o pessoal da saúde que avalia isso e do urbanístico, para ver o que eles estão vendo. Perfeito. Qual que é a legislação que eles estão Não sei se seguindo. o Mário concorda ou se ele tem algo a mais, mas o meu incômodo é esse, Mário. Porque ele falar assim, não, a gente assina embaixo aqui, tranquilamente que estamos assinando uma CDL, esta Câmara está validando uma CDL, não que ela assina, mas ela valida, né? Na verdade, aqui, né, a questão, assim, dentro do licenciamento ambiental, ele é regido por legislação. Sim, eu entendo Então, a perfeitamente. gente não tem legislação para avaliar isso. Tanto a parte de saúde, urbanística, tudo. Podia ter uma legislação que falasse das antenas e que fosse, assim, multidisciplinar, não só licenciamento ambiental, mas urbanística Não, de junto. perfeito. Até mesmo Mas essa questão hoje- ambiental é transversal. Exatamente. Hoje não existe. Então, dentro do licenciamento ambiental, a gente não consegue. Então, peraí, uma coisa me deixa incomodar. Você falou que não tem nem na saúde nem no urbanismo legislação? Então, não sei. Ah, ok. É uma Isso, não dúvida. sei. É isso que precisa ser levantado, então. Isso. Porque quando a gente for lá na Câmara não, no Condena, nós vamos ser questionados. Peraí, então vocês deram uma CDL assim, tranquilamente para a antena? Demos com base nisso, porque alguém está vendo com base nessa legislação e a responsabilidade é de A fulano e beltrano. CDL dentro do licenciamento Não, a gente é deu nossa. com base nisso, exatamente. Mas e a urbanismo e saúde? Aí a gente tem A gente não pode ficar no campo das dúvidas. Tem que ser muito assertivo, porque isso vai ser registrado em diário oficial. Sim. Não sei se o Mário concorda. O que estou pensando que nós podemos apresentar é algum texto Isso, geral vocês têm que... que diga exatamente Essa isso que vocês questão. estão pensando para a gente poder questionar o o urbanismo. que nós gostaríamos de saber todas as facetas que estão incluídas nessa questão, Isso. além da especificamente a Secretaria do Verde, que outros órgãos da administração estão envolvidos e os impactos gerais. Porque o Mas Condena... um texto assim, desse tipo. Um texto Condena não- genérico para todas as Claro. certidões de certidões. Então, para a reunião de quarta... Para esse caso. para a reunião de quarta sobre esse caso que a gente fala, ainda não temos um parecer. Estamos aguardando esclarecimentos assim sensatos. Isso, mas Quando aí a vocês têm gente que se colocar o que cercar... vocês querem para a Sim. gente poder questionar o urbanismo e saúde. Não, isso é fácil. Quem faz, o Então, que vocês têm que faz, colocar no com parecer base de nisso, vocês a que gente vai vocês mandarem colocar. pra gente. Qual a base de legislação? Ponto. Porque a gente dá o nosso parecer, olha, realmente a CDL é por causa disso, não cabe a nós enquanto Secretaria do Verde, mas em questões ambientais nós entendemos que de forma transversal, saúde e urbanismo estão vendo isso. Pronto, acabou. Não, com Tá bom. certeza. Então, Assim como todos os pareceres que o Condema manda pra gente, a gente dá uma resposta, a gente vai responder de vocês sobre essa nossa Então, ideia. para essa reunião do Condema, a Câmara apresentaria 3 protocolados, que são 3 destaques. Esses 2 daqui e esse último daqui da regulação tributária. Então, desses 2 já vimos que o primeiro, que é o pão de açúcar, tranquilo, não tem muito o que dizer. O segundo, esse do loteamento, vamos conversar depois. E o terceiro, que é a regularização fundiária, é um protocolo em papel. Então eu peguei agora há pouco lá na mesa Da Janete. estava dando uma lida e conversei com a Patrícia, porque o PTA, que aparece aqui, tem a assinatura dela. Então, o que se trata? Essa região aqui é um pedacinho, são pouco menos de São 20 núcleos, metros quadrados. eles dividem em núcleo, né? É. Residenciais. São núcleos antigos, né?
Geralmente a regularização foram ocupações fundiária, irregulares, né? geralmente a regularização fundiária, o que acontece? É uma área que era pública e que foi invadida, uma área de praça, uma área de equipamento público, então eles invadem e aí a gente regulariza dependendo da época, né? Esto começou no final da década de 70. Isso, A região de é muito Campo antigo, Grande, por isso, devido a isso, a regularização fundiária. Então isso começou a fazer a andar e aí agora a Secretaria de Habitação está tomando a regularização de cada núcleo desse daí, né? O que a regularização traz? A titularidade dos lotes dos proprietários. E aí por isso que esse documento é importante para dar entrada no cartório. E o que era antes aí nesse lugar? Então, geralmente é área de praça. Não, mas nesse específico. É, de 1970. Mas não tem documentado? Eu da acho que tem aí prefeitura? escrito sim. Não, tem aí escrito o que é, mas... Acho que no começo, né? O que Deixa era eu ver. esse Aqui, lugar? ó. Aqui, ó. O que era esse lugar? Ó, era um sistema de lazer remanescente da pração do Jardim Lisa, era o sistema de lazer para pração do loteamento Jardim Santa Clara, tá vendo? Ele é trecho de cada um. Mas esses Santa Clara e Lisa São eram os todos vizinhos. regulamentados? São regulamentados. Todos os jardins Santa Clara e Jardim Lisa, eles já existiam. Então, mas eles tinham papelada tudo certinho. Tem. Quando não é regularização fundiária, é porque tudo tem papelado, tem decreto Ou que seja, regulamentou esse Médio, né? Porque o Santa Helena tem muito também e antigo, não vai. né? Então, mas o Santa É, Helena é atual e não vale nada a lei. Tá lá no Diário Oficial do ano passado. Eu falei para você. Tá lá, todas as irregularidades, todas. Ou seja, o que é o que não é, não é. Aqui em Campinas é mais ou menos, tanto faz. bom, nesse caso parece que é. Então esse era um pedaço que sobrou, foi ocupado, e agora está sendo regularizado. Então aqui faz uma análise geral, caracteriza o empreendimento, são 17 mil metros quadrados, né? Tem uma praça que é pequena, que é o Minúsculo. lugar, é minúsculo. Então aqui O único lugar que não foi ocupado. Então, mas aí todos esses drenagem. lugares regulamentados por decreto que tinha que ter área verde, que tinha que ter aqui, cadê? O pessoal continua sem lazer, sem saúde, sem qualidade de vida, sem nada. Então, aqui então faz a análise, abastecimento, drenagem, coleta de lixo, característica socioambiental do lote, né? A praça é esse pedacinho amarelo que está aqui. Ai, não sobrou nada. Nem árvore não tem nem verdinho ali. Então aqui... Tem algumas na calçada. Não, mas na praça Na não praça, tem, não na tem. praça a gente está colocando como sugestão a Então, implantação mas não de... tem, pelo menos olhando aqui não tem nada. Não, hoje não tem nada. Eu vou chegar lá. Não tem nada. Então aqui tem, faz análise de que não tem terreno sujeito a alagamento, não está incluída nas áreas Não é uma área de risco. contaminadas da CETESB, não tem problema geológico, não tem erosão, esse tipo de coisa. E aqui a conclusão que chega é a seguinte: considerando o exposto, bem como estudo, então se atesta a viabilidade ambiental e um certificado de viabilidade ambiental, garantindo que as intervenções propiciaram melhores condições socioambientais em relação à situação de ocupação irregular anterior, notadamente em relação ao meio ambiente urbano e especialmente para a implantação de infraestrutura básica, como sistema de drenagem de água pluvial, pavimentação, saneamento e iluminação. Então, Lá tem esgoto canalizado, tratado, não? Todo Campinas acho que já tem. Não tem, não. Não, já tem o sistema que vai para elevatório, que vai de algum lugar. Mas aqui eu coloco para onde que vai. esgoto canalizado vai para algum lugar. É, não trata, não é toda vez Esse que é, outro, trata. esse é o problema. Não, É, só tô não está perguntando, aqui. não, só tô perguntando. Não, porque Não, porque tá falando que tem Tem saneamento, água e esgoto. melhores condições socioambientais. A falta da praça, da onde eles estão, já mela Mas isso. por isso que a gente ainda que pequena, a gente sugere a implantação da então praça. aqui diz, o que vai ser emitido é um certificado de regularização ambiental, que é um novo tipo de documento. Não, ó, LI, deixa eu só LI, explicar, LI. professor Mário, assim, a regularização fundiária, elas são emitidas em 2 documentos. O CVA, que é o Certificado de Viabilidade Ambiental, quando ainda falta fazer alguma coisa, que seja uma iluminação, que seja uma drenagem, que seja uma Como chama esse? de viabilidade, que é o que eu vou emitir para esse protocolo.
preparatório. É como se fosse uma licença prévia de instalação. E em segundo momento seria emitido o certificado de regularização ambiental. Então, dentro dessas condicionantes. Isso, dependendo da condicionante dessas Da prévia. isso. Então essa daqui, ó, eu estou condicionando no segundo momento. Isso eu ia te dizer. Eu acho que a redação me confunde um pouco. Ah, tá. Porque vou te ler como está escrito. Fica condicionada a isso. com crase. Quer Isso. dizer que o que está aqui fica condicionado aqui. Ao CVA? Mas Não, o que do jeito que tá marcado é você o está querendo CRA. dizer é o seguinte. Entendi. A emissão a sem crase Uhum. do CRA fica condicionado à Isso. execução da sobredrenagem para Isso. Então é o contrário Tá do que certo. está escrito aqui. Aqui está escrito de um jeito que é o contrário do que eu estou falando. Por isso que eu digo que Ah, é entendi. confuso. Então qual seria a sugestão de alteração, professor? Só para entender. Não, isso aí eu altero sem problema nenhum. Não, porque aqui diz assim, fica condicionada à emissão apenas de obra de drenagem, pavimentação do sistema viário. Isso, Como que mas falta algum verbo. eu só vou emitir o CRA depois que ele fizer isso. Então acho que a redação seria o o certificado de regularização só será emitido Isso. depois disso. É só inverter. Tá. redatar. Eu ia colocar um item a mais aqui nessa Bom, condicionante. aqui tem isso. Ah, tem mais? Depois, aqui diz, Vamos lá. independente da regulação fundiária, do ponto de vista ambiental e social, sugere-se que a regularização do núcleo contemple melhorias a serem realizadas no sistema de lazer, praça, com plantio de árvores nativas da região, iluminação e instalação de equipamento público de lazer por parte do Exército. Vale ressaltar que demanda por equipamento urbano, por saúde, educação, lazer e transporte, que é o que você está comentando, fica a cargo dos órgãos municipais competentes. Esse aqui não tem nada disso. Já não está dentro da Secretaria do Verde. Mas não tem nada disso. Não, a gente na não está sala de falando outra que não secretaria. tem. A gente está falando que compete às outras secretarias. A gente sabe que lá já passa ônibus, por exemplo. Centro de saúde, eu não sei qual é o mais próximo, porque a gente não pegou o macro, né? Não sei, mas aí não compete a gente avaliar se tem a necessidade ou não de um centro de saúde. Que não podemos ir na nossa opinião, no nosso parecer, é reforçar essa questão. Dizer que há necessidade de blá 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 blá. Então aí sim, aí coloca isso, mas com mais Eu reforço aqui, professor Marco, olhando aqui a condicionante, a conclusão. Uma palavra aqui que foi colocada não à toa, mas propositalmente, a palavra sugere-se. Se o espaço anterior era para ser uma praça, uma área de lazer, esse era o objetivo fim. Da década de 70 para cá foi ocupado por uma ocupação fundiária irregular. O poder público não deu conta disso e deixou o negócio acontecer, correu solto. O que nós estamos dando aqui é uma CVA falando, olha, vocês podem continuar morando aí, mas os outros moradores do entorno vão ser prejudicados porque era para ter uma área de lazer e não vão ter mais. E aí aqui a gente fala Nunca que tiveram, né? Não, nunca tiveram. Eu entendi, mas a praça não é aí. Não, peraí, desculpa, professor, mas olha só, a praça era para ser isso. E virou isso. Eu entendo. Hã? É. Isso aqui, É pelo uma que eu li parte, aqui ó. rapidamente, Uma parte era praça de um jardim. para um lado e para o outro, né? Acho que aí tem para cá É. ou para lá, isso. Ó, um pouco era uma parte da praça do Jardim, Jardim Lisa. Outro pouco era a praça Foi do Jardim tratado Santa sobre. Clara. Isso. Outro trecho era Entendi, agora no entendi. loteamento. Área institucional, o que é área institucional? É para EPI, escola, pode ser EPC, escola, creche, unidade de saúde. Então olha só, olha a perda que teve e a gente está falando, o município, ou seja, Pois não? Eu acho que é lá na seja, portinha, lá no fundo. É aquela história, tem um passivo ambiental grande. Esse aqui. ambiental, socioambiental grande. Os moradores que ocuparam esse lugar têm uma dívida com o resto da sociedade. Eu não vou colocar os moradores, porque os moradores também são parte de... O que a gente está aqui com esse documento? Falando, Prefeitura Municipal de Campinas. Com essa CVA, você está desobrigada, porque quando se fala sugere-se,
Não, Sugere, mas não, o tá meu escrito aqui. sugere-se é para a implantação da praça pela Secretaria de Serviços Públicos. Isso que eu estou sugerindo, que a Serviços Públicos implante uma praça lá. A praça ela já está instituída. Tá. Depois então. que ele der a regularização fundiária, eu não, mas a SEAB que vai cadastrar essa área. Depois que ela cadastrar, aquela praça ali vai existir mesmo. Que Qual que era o tamanho total da área? Lá no 17 Condinho. mil metros Hã? quadrados. Na casa. 17, Ou seja, 44. de uma Peraí, praça- só um minutinho. Vai lá. Quanto que é a área institucional e de lazer e impermeável que tem que ter num loteamento desse tipo? Desse tipo não existe. A Não, regularização não, fundiária se não tivesse tem. sido feitas essas coisas certas, porque são 3 loteamentos ali. Qual a porcentagem de cada coisa? Não sei. Não sei. Então tem que ver essa porcentagem, entendeu? Quanto eles perderam é fácil ver. O Jardim Lisa tinha que ter X de área institucional, X de área impermeabilizada e X de área verde, sei lá. Isso. As regras, é só pegar a lei. Um jardim não sei o quê e o outro também. Quanto dá isso em cima dos 17 mil? Não vai ser 200. Então eu acho que isso tem que ter no parecer do condomínio. Nós perdemos, vamos supor que Isso. seja 1.200 metros quadrados, chuta. Então, nós temos só 200, tem 1.000 metros que a turma se ferrou. Mas e aí, qual seria a proposta de condeno? Não, então. Não. Deixa eu Anotar fechar meu isso. raciocínio, eu não consigo fechar meu raciocínio. Desculpa. Então vamos lá. O que acontece? Quem perdeu foi o público do entorno, a população do entorno, e ficou muito fácil para a municipalidade quando coloca sugere-se. Eu entendo que você colocou aqui o sugere-se para a Secretaria de Serviços Públicos, mas é obrigação do poder público quem vai fazer, se é o caixa da conta da Secretaria de Serviços Públicos ou de outro, isso é uma questão interna Mas da fazer o que municipalidade. você está falando? A praça? Uma compensação para a população do entorno do que realmente eles perderam. Mas você vai compensar o que e onde? O que Ué, você ontem? pode, por Eles exemplo, perderam fazer uma área de luta lazer plano de de urbanização urbana. 7 mil metros quadrados e Em todo esse ganharam lugar. uma de Mas eles não têm 265. espaço. Mas irmão, você em tira espaço do entorno. carro, meu. Do quê? Do carro, você planta árvore na calçada. Claro que tem espaço. Lá as calçadas já são até menores. Não faz mal, você Eu não planta sei. no lugar do carro. Não, peraí, a gente tem que Mas olhar para a fora. população que está lá tem carro. Eu Mas faço você o que põe nos um estados carro deles? e uma árvore, um carro e uma árvore. Patrícia, É só uma questão de quem planejamento. foi que perdeu não é esse grupo. Eu sei. Quem foi que perdeu é Eu esse sei. grupo. Então quando falar o que e Entendi. onde, não é aqui dentro. É para fora desse ambiente, dentro do Sim. Jardim Santa Mas se Lisa você ver e Santa macro, Clara. se você puxar no macro aí, Ah. você vê que não tem espaço sobrando em lugar nenhum. Não, não tem. Não tem, Então, gente. a pergunta é a seguinte. A pergunta é a seguinte. Eu entendo Eu acho que assim. vocês têm que Não. ler também um Tem um pouquinho pa- sobre tem um- regularização fundiária. Tem a legislação da regularização fundiária. A regularização fundiária, ela, não que ela esquece a parte do meio ambiente, do social, não é nada disso. Mas ela minimiza as compensações. Entendeu? Ela sabe que está perdendo ambientalmente, socialmente, mas a gente está fazendo aquilo por social também, porque a gente está querendo Regularizar a população que está ali naquela população área. que tá ali, Tranquilo. entendeu? A gente não pode pensar só no meio ambiente, que eles têm que ter uma área, não é isso. O que eu vejo é o seguinte, está certo, ao longo de 30 anos, teve um processo irregular. Isso. Tá bom. O certo era não deixar invadir deve- a não, praia. Perfeito, não vamos Tá bom, discutir tá bom. passado. É. Agora nós estamos com essa situação. Então, qual é o foco? O foco é melhorar as condições de vida dessas pessoas. Aí, se você pensa num passivo socioambiental, alguém tem que pagar esse passivo. Tudo bem. Você poderia dizer, as pessoas que ocuparam que paguem. Eu acho que é complicado. Não. Pela condição socioeconômica deles, não dá. Então, nós poderíamos dizer, poder público Poder que não público. fez o que não deveria ter feito, que pague. Isso. Então, aí sim, nós poderíamos impor uma pena, entre aspas, ao poder público para, por exemplo, plantar 15.000 mudas nativas em algum outro lugar da cidade. Que a Secretaria de Habitação, de Urbanismo, do Serviço Público, seja quem seja condicionada a... Recuperar outra área. Infelizmente, a Como legislação
Não sei se é possível. Isso que eu ia falar. Infelizmente, a legislação de regularização fundiária não prevê a compensação. Claro. Por exemplo, a gente não poderia fazer um TCA, um TAC com esse pessoal, porque a legislação de regularização fundiária não prevê isso. Então, eu entendo vocês em falar em Se não recuperar, podemos colocar, mas seria compensar contestado juridicamente. Vocês podem colocar no seu parecer, Não, com certeza. O que a gente vai ter que fazer é rebater o que vocês estão falando, seguindo a legislação. Claro. E a do município não tem nada. Do município é o nosso decreto 18.705, que não menciona Não menciona isso. a compensação. Então, esse Até seria porque, eventualmente até por esse uma- problema de não ter a área mesmo. Para fazer, para a gente pensar. Para gerar o problema dentro do, ou a reflexão dentro do Condeno. Exato. Acho que poderia até Eu acho que é ajudar. válido vocês colocarem no parecer de É vocês pra gente 18.705? rebater no município, mas tem a regularização fundiária estadual, tudo que foi baseado nessas legislações. Que menciona o quê? Saneamento, pavimentação e drenagem, somente. Tá bom. E a gente ainda, quando a gente vê que tem área verde, a gente tenta no máximo fazer a recuperação da área verde, até pelo BAV, que é mais rápido do que os serviços públicos. Nosso. O BAV é o nosso banco de áreas verdes, Banco da de Secretaria áreas Verde, verdes. da Secretaria do Verde mesmo. Acho que Então, isso quando pode tem área acontecer. verde, a gente consegue pelo BAV. Praça, a gente já não consegue, porque praça é dos serviços públicos, é uma área pública. Agora, Você sugere-se para eles. por isso que a gente sugere para ele. Só que a gente sugere assim, tipo, depois que eu emitir o documento, eu mando para a Secretaria de Serviços Públicos. Falo, ó, tem a praça lá, tanto é que eles já fizeram uma. Foi a primeira regularização que a gente fez, eles já fizeram a praça, ficou super bonitinha. Eu esqueci o nome da regularização do núcleo. Mas eu tenho lá embaixo o núcleo que já foi contemplado a praça. Você podia passar esse PDF? Claro, com certeza. Patrícia, mais uma coisa. O BAV pode se utilizar para plantio de calçadas? Não? Por quê? Área pública. A área pública é dos serviços públicos. Calçada seria uma área privada. Não, é área pública. Área Serviço pública. A área pública é serviço A público. gente tá. do Verde, da Secretaria do Verde, a gente consegue só mexer em área verde de loteamento, APP, e isso a gente consegue com mais facilidade. Agora, serviço, quando é área pública, sim, a gente tem que questionar os serviços públicos, se a gente pode fazer aquela praça. E por que o BAV não pode? Por que restringe? É uma questão de lei, uma questão de norma interna? Eu acho que é norma da Secretaria de Serviços Públicos mesmo. Porque eles Eles é que aprovam não praça. permitem. Por exemplo, se eu quiser fazer essa praça, o VAV quiser fazer essa praça, ela pode. Só que ela tem que ir lá pedir nos serviços públicos, eu quero fazer essa praça. O serviço público vai ter que fazer o projeto da praça pra gente fazer do jeito que as serviços públicos fizer o projeto. A gente não pode mudar nada. Entendeu? Os projetos de áreas públicas são serviços públicos. Não E é calçada? É a mesma coisa? calçada é a mesma coisa. É Porque uma assim- área pública. Não, eu entendo, porque o plantio de 10 mil árvores como compensação poderia ser espalhada pelo entorno A do gente bairro. não pode fazer compensação com mudar em calçada, nem em área pública. Então, essa é a minha pergunta. É por norma interna ou é uma lei? Eu acho que não é nenhuma norma. É área pública, a gente tem que questionar a prefeitura, certo? Hoje a área obrigação de cada pública, secretaria. isso. Hoje a área pública é da Secretaria de Serviços Públicos. Então eles têm que cuidar. Se eu quiser fazer qualquer coisa lá, eu tenho que solicitar para Eu vou ele. te dar uma coisa da situação complicada aqui, meio absurda. Você tem uma árvore dentro da tua casa, você que cortar, como está aqui. Certo. Aí você faz o protocolado, vai para a Secretaria do Verde, ele faz um TPA e passa pelo container. Tem que compensar o corte. Se é nativa, 25 muda. Se é exótica, 15. A gente dá Agora, área. essa mesma árvore está na Se tiver na calçada, calçada. fora de tua casa, O DPJ você vai pede lá para o DPJ, Ele vai lá e o corta. DPJ vai, corta e não e compensa não mais nada. compensa nada. Só porque uma está dentro e outra está fora. Mas é a mesma árvore. Ou seja, tem Se um tiver na problema divisa do legislação. muro, vai ter uma As briga. competências. Se é do verde ou do Porque uma é DPJ. uma secretaria e outra é outra. A gente só pode ir em área particular. Loteamento, por exemplo, Alphaville, é loteamento, não é condomínio. A calçada é do DPJ. Não é nossa. Não, ela na particular. Isso é maluco, mas é assim. Porque condomínio, quando o condomínio é particular, aí é nosso. Se estiver na calçada é nosso.
Mas a Alphaville não é fechado? A família é loteamento Loteamento. fechado. Eles pediram autorização para fechar, mas não é um condomínio, é um loteamento. Então, as ruas lá é do município, não é Sabe o do que é, particular. Patrícia? A lei É tem bem que dar para complicado. servir a gente, É. a população É, sim. como município. Mas não dá. a gente para servir a Mas lei. não dá. Por isso que a minha Não é. pergunta é, por que não pode? Ainda não está claro ainda se é norma interna ou se é legislação, porque quando coloca DPJ ou para É assim, fora do muro ou para dentro do muro, por a que, lei que você não pode mexer no terreno do vizinho? porque é a área privada dele. É a área privada dele. Isso. É a mesma coisa, é do município, não é da Secretaria do Verde, é da Secretaria de Serviços Públicos. Mas a a área Secretaria pública. do Verde não é Hum, poder dentro público? da prefeitura Então, não é assim. então é interno. Não sei se é interno, é uma coisa assim. Não, Cada um tem que conceitualmente, cuidar do seu, isso, cada um do que é toma seu. conta. Exatamente. Mas se existe aqui um fundo, que é o BAV, que é para plantar árvore. Mas o BAV, ele recebe Mas fundo sabe de o que particular. acontece? Não Sabe é o da que prefeitura o fundo. Sabe o que acontece? Que a questão ambiental ela é mais recente Isso. do que a estrutura anterior. Exatamente, a Secretaria Então, do Verde. agora que a gente diz, mas é uma árvore, não importa se está dentro ou está fora. É para todos. Mas como isso veio agora, em cima de um sistema que já estava estabelecido, o serviço público, aí agora tem que se acomodar. É bom Aos quem, poucos a gente está conseguindo alguma coisa aqui dentro do município. é bom quem tá de fora, porque pode questionar, porque quem tá aqui dentro já tá acomodado com isso, é assim, é assado, porque ampara aqui, ampara desse jeito, mas quem tá de fora fala assim, gente, é uma árvore. Não interessa se é para dentro do muro ou para fora do muro, ela vai beneficiar o clima como um todo. A questão ambiental é a mesma. Pronto. Mas aí a gente tem que fazer todas as... Tem que Entender a lei pra gente mudar essa engrenagem. E o fundo do BAB é um fundo particular. Todas as compensações que o BAB faz é de algum privado que está compensando, que é o TCA de algum privado. E tem que compensar, no caso assim, ok, eu fiz um crime ambiental, a compensação foi para esse Não é lado. crime. Ok, não, um corte que Você seja. precisa cortar. Fiz um corte, precisei compensar as 25.